Daniel 9, os versos 20 a 27, e diz assim a Escritura: falava eu ainda e orava, e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançava minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto um ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até ao fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Oremos. Deus, nós pedimos que o Teu Santo Espírito nos ajude a compreender esse texto difícil da visão de Daniel. Que o Teu Santo Espírito esteja aqui entre nós, nos ensinando, para que possamos enxergar muito além do que os nossos olhos conseguem ver. Que os nossos olhos da fé consigam enxergar o Cristo ressurreto. Eu oro em nome do meu Senhor Jesus. Amém. Eu acredito que uma das matérias que a maioria das pessoas menos gosta é a matemática. E eu sei que dentro disso pode também entrar física e química, não sei você, mas matemática, física e química era o tormento da vida. E a maioria das pessoas é assim. E é interessante que, por exemplo, no início parece simples. A gente começa a entender 2 mais 2, 10 dividido por 2, 5 vezes 5, não é simples isso, a gente faz assim de cabeça, rapidinho. O problema é que quando a gente consegue entender os cálculos básicos de mais, vezes, menos e dividir, eles acrescentam casas decimais. Então aquilo que era fácil fica assim, 849 menos 765, ou 1750 dividido por 375, ou 512 vezes 95, aí começou a ficar difícil. Aí a gente já começa a ficar todo embananado no que está acontecendo. Mas o problema não para aí, porque quando a gente acha que está entendendo, eles colocam a misturar letra com número. A mais B e no final acha o X. Não é assim? Mas aí você pensa, acabou? Não. Porque vem fração, geometria, álgebra, estatística, seno, cosseno, hipotenusa, cateto. Quem lembra dessas coisas? Já ouviu falar pelo menos, né? Sabe fazer? Aí já é outra história, né? Mas percebam que parece começar bem, a gente começa bem, só que a coisa vai tomando um volume que a gente fala, não vai acabar esse negócio? Até onde vai isso? E é interessante que à medida que a gente avança, mais informações vão sendo acrescentadas. É natural.
À medida que a gente aprende, à medida que novas informações vão sendo acrescentadas, a gente vai percebendo que ainda tem muita coisa para ver, que ainda tem muito chão para ser percorrido. E Daniel, capítulo de número 9, é um exemplo exato disso. É um exemplo de que as coisas do presente ainda não falam tudo sobre o que vai acontecer no futuro. O que a gente consegue ver hoje ainda é uma pequena fração do todo que ainda está por vir e para acontecer. Lembre-se que a oração de Daniel é para que Deus cumpra a promessa de libertação do povo. Você se lembra que nós vimos que Daniel leu os escritos de Jeremias, e nos escritos de Jeremias, Deus havia revelado ao profeta de que depois de 70 anos, o povo seria libertado do domínio da Babilônia. Então, quando Daniel ele lê essa verdade, os olhos dele se abrem para aquele momento presente, e o que ele faz? Ele ora pedindo: Senhor, o Senhor prometeu que depois de 70 anos o teu povo seria libertado do cativeiro na Babilônia. Está chegando, cumpre a sua promessa, aquilo que o Senhor disse, que se cumpra entre nós. E Deus respondeu à oração de Daniel, porque se você ler Esdras, capítulo 1, versículos 1 a 4, diz assim: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja Deus com ele e suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Todo aquele que restar em alguns lugares em que habita, os homens desse lugar o ajudarão com prata, ouro, bens e gado, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Então você vê que Daniel ele tem uma visão para o tempo presente, ele ora para que Deus cumpra o que prometeu na visão ou nos escritos de Jeremias, e Deus responde. Mas sabe o que é interessante? Que quando a gente lê os versos 20 a 23, Daniel ainda estava orando, diz o texto. Deus envia Gabriel para chegar em Daniel e dizer assim: Daniel, Deus ouviu a sua oração, e eu vim fazer você entender o sentido dela, mas o que você está vendo e orando por isso é apenas a ponta do iceberg. Você, Daniel, não sabe que ainda tem muita coisa para acontecer. E os versos 24 a 27 vai mostrar para nós que ainda vai haver uma libertação muito maior. Que Deus ainda vai fazer uma libertação muito além do que aquela que eles estavam experimentando depois de 70 anos na Babilônia. E é exatamente isso no que se refere o versículo 24 das 70 semanas de Daniel. Repetindo, você sabe que Daniel foi influenciado pelos escritos de Jeremias. Mas eu acho que Daniel, além de ler os textos que a gente viu uns 2 ou 3 domingos atrás, ele leu também Jeremias 31. Jeremias 31, versículos 31 a 33, diz assim: eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com os seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhas inscreverei.
eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E Jeremias 33, 15 e 16 diz assim: naqueles dias e naquele tempo farei brotar a Davi um renovo de justiça. Ele executará juízo e justiça na terra. Naqueles dias Judá será salvo e Jerusalém habitará seguramente. Ela será chamada Senhor, justiça nossa. Então perceba, Daniel tem muito conteúdo para alicerçar a sua oração. E ele ora pelo povo. Deus, aquilo que o Senhor disse para Jeremias, de que a sua lei seria impressa na mente do povo, essa libertação que o Senhor está oferecendo a nós, que aconteça, que venha sobre nós isso que o Senhor prometeu. Mas o anjo Gabriel anuncia que a história não se resume aos 70 anos. Quando ele fala sobre as 70 semanas, na verdade, no texto hebraico original, fala 70 setes. O que são 70 setes, senão Deus dizendo exatamente para Daniel: Daniel, os 70 anos da Babilônia são apenas o começo de outros 70 setes perfeitos que eu farei para libertar o meu povo. O que ele estava dizendo é: esses 70 anos eu vou aperfeiçoá-lo. Você bem sabe que o número 7 na Bíblia é o número de Deus, é o número da perfeição. O que Deus está mostrando para Daniel é: Daniel, 70 anos de Babilônia é pouco, eu ainda vou dar 70 anos muito melhorado para o meu povo. Confuso isso, né? Confuso, tão confuso, que muita gente tem tentado ser literal na tradução desse texto. Se você fizer 70 vezes 7, serão 490 semanas. E muitos têm tentado pegar esse 490 e encaixar ele na história e tentar decifrar o que aconteceu na história, se bate com aquilo que Deus está dizendo. Mas nós não podemos pegar esses cálculos e usá-los de maneira literal, porque escritura apocalíptica é símbolo. Por exemplo, você não pode ler Apocalipse como aquelas imagens todas e trazer para uma situação literal. O que são aquela besta que emerge do mar? Como você vai entender isso? Você precisa entender dentro do tipo de escrito. E quando a gente vai para Daniel 7 a 12, é exatamente literatura apocalíptica. Você não consegue entender essa literatura colocando números e fazendo esse número se encaixar na história. Pode ser que em algum momento dá certo, mas vai ficar faltando coisa. Você vai ter que remendar, e não funciona assim. Então, o que Deus está dizendo para Daniel é que ele vai fazer ainda uma libertação muito melhor do que os 70 anos da Babilônia. Ainda é só o começo da história. Os 70 anos que ele está vendo e orando por isso é pequeno diante de um monte de coisa que Deus ainda vai fazer. Diante do tamanho da história que Deus está construindo, isso é só o começo. E é interessante isso, que a gente também fica vislumbrado com algumas coisas que acontecem. A gente acha que é isso o bastante, e Deus olha e fala: eu só comecei. Isso é só uma pitada do que eu ainda vou fazer, e que é muito melhor do que essa libertação que você está orando, Daniel. Você está contente em ver eu libertar o seu povo, mas eu estou dizendo para você que vai haver um 70 ainda melhorado, 70 vezes 7. Você já ouviu essa expressão em algum lugar? 70 vezes 7? Onde você ouviu? Quantas vezes deve perdoar o irmão? E o que Jesus responde? 70 vezes 7. Será que eu posso perdoar até 490? 491 já eu levo um tapa na cara. É isso que Jesus está dizendo? Não, ele está ensinando sobre um perdão muito melhorado. Não é apenas pensar, eu posso perdoar assim, assim, assado. Não, ele está falando, você tem que desenvolver um tipo de perdão excelente. Um tipo de perdão que não é baseado no que eu e você pensamos, mas num perdão
melhorado pelo Senhor. Então, os 70 vezes 7 que é dito aqui é a mesma coisa. E Deus começa a destrinchar a história para Daniel, para que ele possa entender o que vai acontecer. E Deus pega essas 70 semanas e divide ela em 3. E aqui eu peço a você que preste muita atenção, porque é um texto extremamente difícil, mas totalmente possível de ser compreendido. 70 semanas. Pensa então a história como se fossem essas 70 semanas. Deus começa dizendo para Daniel o seguinte, versículo 25: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Quanto que é 7 mais 62? 69. Então Deus disse que há 70 semanas para que cumpra-se tudo que está na história. Dessas 70 semanas, 69 são o quê? Da saída do povo da Babilônia, de acordo com o que Daniel já estava vivendo, e ele fala, são 7 semanas. O que é 7 semanas perto de 70? Um pedacinho da história, não é? 70 semanas é grande, 7 semanas é o quê? Uma pequena porção da história. Deus está dizendo para Daniel, 7 semanas do todo da história é o tempo que eu estou dando para vocês saírem de Babilônia, irem para Jerusalém, reconstruírem o templo e reconstruírem a cidade de Jerusalém. 7 semanas. As outras 62 semanas é muito maior do que 7 semanas. Estou errado? É muito maior. Então agora ele está dizendo, depois disso, depois que vocês saírem de Babilônia, depois que vocês reconstruírem o templo, depois que vocês reconstruírem a cidade, virão 62 semanas, um tempo longo em que muita coisa vai acontecer na história. E isso vai até o ungido. Quem é o ungido da história? O próprio Senhor Jesus Cristo. Então, de Babilônia até Cristo, quanto tempo há de história? E ele fala 62 semanas até que o ungido, o príncipe, apareça. Versículo 26, depois dessas 62 semanas, será morto o ungido, e já não estará. Do que ele está falando aqui para Daniel? Quem é o ungido que vai ser morto? Ele está falando do Senhor Jesus Cristo. Até aqui é simples para nós, não é? Porque você tem a Bíblia na mão. E você consegue achar isso. Mas perceba que ele diz assim, todo esse tempo, Daniel, vão ser tempos angustiosos, mostrando para ele que você está orando por libertação, você está esperando um tempo de refrigério, um tempo de paz, mas não. Esse tempo todo vocês vão viver lutas, vocês vão viver dilemas, vocês vão viver grandes problemas, serão tempos angustiosos, das 7 semanas até as 69, que é a somada às 62 semanas, até Cristo. Quando o texto diz que o ungido é morto, inaugura-se a última semana, a 70ª semana, e é exatamente nessa semana que a gente está vivendo. Nós estamos nessa última semana da história que Deus mostrou para Daniel. Nós não estamos nem na primeira 7ª semana, porque serviu lá para o povo sair de Babilônia e construir Jerusalém. Não estamos nem nas 62 semanas, porque quem aqui de nós viveu até Cristo? Nenhum de nós. Mas nós estamos no povo que vive depois de Cristo. E essa semana que a gente vive depois de Cristo, segundo o relato de Daniel, dura uma semana. Uma semana é o que nós estamos vivendo nesse tempo depois da pessoa de Jesus.
Olha o versículo 27. Ele fará firme a aliança com muitos. Não foi isso que a gente leu ali no Evangelho de Mateus? Que o Cristo morto na cruz, o sangue dele vai remir a muitos. O que ele está dizendo? Esse ungido vai fazer aliança com muitos, por uma semana. O problema, irmãos, está aqui, na continuação desse texto. Porque ele pega a semana e faz o que com ela? Divide a semana no meio. Quanto é 7 dividido por 2? Está achando que aqui é só... Não, é cultura também. Bíblia é cultura. Quanto que é 7 dividido por 2? Vamos lá, os exercícios de matemática. 3,5. Então, o que Deus está dizendo para Daniel? Daniel, na última semana, eu vou dividir ela no meio. Então, vai haver 3 dias e meio para um lado e 3 dias e meio para o outro. O que vai acontecer nos 3 dias e meio primeiro? É o que está ali dizendo, que ele vai fazer uma aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Não é isso que aconteceu depois de Cristo? Ainda há sacrifícios feitos para expiação de pecado? Ainda há ofertas que são levadas para o templo? A gente não faz mais isso, porque a gente entende que Cristo fez isso de uma vez por nós. A gente não faz mais isso. Então a gente está vivendo nessa primeira semana, ou nessa primeira divisão da semana, mas vai vir a outra metade da semana. E o que vai acontecer na outra metade da semana? O que está escrito aí na sua Bíblia? A outra metade da semana é quando vai vir a abominação, o assolador, a destruição que está determinada sobre ele. Vamos entender então aqui o que está acontecendo? Pergunta: as 69 semanas iniciais, ficou claro para vocês? Ficou tranquilo as primeiras 69 semanas? Repito para você nunca mais esquecer. E pode ser que nunca mais você ouça um sermão desse, baseado em Daniel 9, porque a gente tende a fugir desse texto, porque ele é difícil mesmo. Mas como eu já comecei a estudar ele com vocês, eu falei, eu não posso fugir do que eu comecei. E quando eu estava estudando, eu até falei para a Priscila, por que eu fui me enfiar em Daniel? Para cair nisso. Podia ter ficado lá com a cova dos leões, né? Com a fornalha. Então entenda, e eu só repito para você poder guardar isso na cabeça. As 7 primeiras semanas, o que acontece nela? Ficou claro? Libertação do povo da Babilônia, um tempo curto, reconstrução de Jerusalém, reconstrução do templo. Depois disso, 62 semanas, um tempo longo, um tempo de dificuldades para o povo, um tempo extenso que vai terminar onde? No nascimento de Jesus, até que o ungido venha. Nessas 69 semanas, lá no finalzinho, o ungido morre. Você conhece a história? Cristo morre, Cristo dá a sua vida, ele padece. E quando Cristo morre, o que Deus diz para Daniel? Começa-se a última semana. E quem está nessa última semana, se não eu e você? E se não as gerações que vão vir? Nós estamos nessa última semana, estamos vivendo essa última semana. Só que essa semana é cortada no meio, 3 dias e meio para um lado e 3 dias e meio para o outro. O que é interessante nós notarmos é que nesses 3 dias e meio do começo, depois de Cristo, é quando o Evangelho é pregado. Por isso ele fala, eu vou fazer aliança com muitos. E como Deus faz aliança com muitos? Por meio da mensagem do Evangelho. Quando nós pregamos o Evangelho, Deus está fazendo aliança com pessoas. Cristo está fazendo aliança com pessoas e está chamando essas pessoas para serem dele. Cristo está fazendo aliança com muitas pessoas espalhadas ao redor do mundo, e essas pessoas vão se tornando pessoas de Cristo, crentes, pessoas que amam a Jesus, pessoas que edificam e caminham com a igreja, pessoas que entregam a vida a Jesus. Isso faz por causa do
Evangelho, a semana dividida. E percebam, há quanto tempo nós já estamos nessa semana? Ou nessas metade de semana? Há mais de 2000 anos. Já estamos há pelo menos 2021 anos nessa semana, ou nesses 3 dias e meio. Mas aí o texto fala que tem os outros 3 dias e meio. E o que vai acontecer nos outros 3 dias e meio? O assolador vai vir. De acordo com o que Paulo escreve em 2 Tessalonicenses 2, o homem da iniquidade será levantado. O que é o homem da iniquidade, senão o anticristo? O anticristo vai aparecer, o assolador, o destruidor vai aparecer na história. Ele vai aparecer e a partir dele, as 3 semanas e meia finais, até que se complete 70 semanas, vai acontecer. Mas uma coisa que me intriga é, pastor, já estamos há 2020 anos pregando o Evangelho. Não é fácil, porque a gente lida com um monte de dificuldades, não é assim? É fácil pregar o Evangelho? É fácil viver o Evangelho? É fácil ser crente? Não é fácil. Veja ao longo da história, depois de Cristo, quantos cristãos morreram por causa do seu amor por Jesus? Quantos cristãos foram mortos em arenas? Quantos cristãos foram mortos à espada? Quantos cristãos ainda hoje são perseguidos por causa da sua fé? E você ouve esses relatos. Veja o que nós dissemos sobre esse missionário. As dificuldades de se viver vida cristã. As dificuldades de falar de Jesus. Pastor, 2020 anos nessa dificuldade. Mais 2020 anos. Agora, quando forem inauguradas essas últimas 3 semanas e meia, como que a igreja vai suportar o anticristo? Já parou para pensar nisso? Se é difícil com Cristo, imagina com Cristo vivendo sob o domínio do anticristo, sob o domínio do homem na iniquidade, como o próprio texto diz, sobre asas de abominações, sobre o assolador, sobre destruição. Como que a igreja vai se manter de pé diante desse caos que vai acontecer? Como a igreja vai suportar o que ainda está por vir? Porque eu ainda não vi o anticristo. Porque segundo o que os teólogos conseguem entender, mais do que um sistema, a própria expressão que Paulo usa é um homem que vai se levantar com grande poder. Quem é? Ainda não sabemos. O próprio apóstolo Paulo diz lá em 2 Tessalonicenses que ele está sendo detido até que seja libertado para cumprir os seus propósitos. Como a igreja vai resistir? E aí você pensa, pô, mas daqui 2020 anos eu nem vou estar aqui. Problema de quem vai estar, não é assim. Não é assim que funciona. Como a igreja vai se manter de pé com os ataques do anticristo contra a igreja e contra o evangelho? Jesus dá a resposta para nós. Jesus responde para nós. Como a igreja vai suportar isso? E eu convido você a abrir a sua Bíblia lá em Mateus 24. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos 15 a 22. Mateus 24, 15 a 22. Olha o que o texto do Evangelho diz nas palavras de Cristo. Quando, pois, virdes o abominável da desolação que falou o profeta Daniel, olha quem Jesus está citando. Exatamente quem nós estamos conversando. Quando vocês virem esse abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Então,
os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno e nem no sábado, porque nesse tempo haverá o quê? Grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem jamais haverá. Então você consegue entender que esses 3 dias e meio finais vão ser difíceis? O próprio Jesus está dizendo, vai ser difícil, vai ser grande o tormento, grande a tribulação. Mas olha o que ele continua dizendo: não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Qual é a segurança da igreja em meio a tudo isso? Deus vai pegar esses 3 dias e meio e vai fazer o que com eles? Eles vão ser encurtados. Ele vai pegar esses 3 dias e meio que para a nossa cabeça é grande. Se nós já estamos há 2020 anos com liberdade pregando o evangelho, os outros também vão ser do mesmo tamanho. O que Jesus está dizendo para nós? Ele vai pegar esses 3 dias e meio e vai fazer o que com ele? Vai diminuir. Agora, o que é esse diminuir? É coisa dele. Mas ele está dizendo, eu vou diminuir por causa dos meus escolhidos. Eu vou abreviar esses dias de tormento por causa daqueles que eu escolhi, porque se eu não fizer isso, até mesmo os salvos vão se perder, porque vai ser grande a tribulação, que ainda está por vir. Mas eu quero chamar a sua atenção para que você olhe para esse texto como se você estivesse olhando para uma pintura. Quem fala isso muito bem é o reverendo Heber Carlos Jr. É como se você fosse numa exposição de pinturas, e às vezes você olha para um tipo de tela que quando você olha perto, você não entende nada do que está acontecendo. Parece um monte de rabisco. Como você entende essa pintura? Quando você se afasta dela e você olha de longe e você fala, entendi. Agora eu consigo ver que ali tem uma casinha, que ali ele fez uma árvore, que ali ele fez um gato, um cachorro, que ali ele fez uma coisa que dá para entender. A gente vai para esse texto e procura olhar o todo do que Deus está dizendo para nós. O problema é que muitas vezes a gente quer olhar para esses textos e desvendar os detalhes dele, quando na verdade a gente não foi chamado para ficar desvendando detalhes, porque Deus ele dá essas informações, mas elas não ficam no ar ainda. A gente olha para isso e fala, mas Deus, eu não estou conseguindo entender direito o que está acontecendo. É porque você está querendo olhar de perto demais. A gente dá uma afastada e a gente começa a ver o todo daquilo que Deus está fazendo. E o que Deus está mostrando para Daniel é, Daniel, eu tenho uma história longa pela frente. Você está orando por causa de 70 anos, eu tenho 70 anos perfeitos que vai culminar numa grande transformação. E sabe que transformação é essa? Dá uma olhada comigo lá no versículo 24 de Daniel 9. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Para fazer o quê? Quando as 70 semanas se cumprirem, a transgressão vai cessar, os pecados chegarão ao fim, a iniquidade vai ser expiada, a justiça vai ser eterna, as visões e as profecias vão ser seladas, e o santo dos santos serão ungidos. Quando isso vai acontecer? Na volta de Jesus. A volta de Jesus é exatamente esse momento em que o pecado não vai mais existir. A volta de Jesus é exatamente o momento em que a justiça vai ser feita sobre a terra.
A volta de Jesus vai pegar todas as profecias bíblicas, todos os relatos bíblicos e vai selar e dizer: cumprido está. Então, quando a gente olha para essa visão de Daniel, o que nós temos que entender é: Deus está desenhando a história e Ele está dizendo que no final, algo glorioso, muito maior do que a libertação da Babilônia está por vir. E sabe o que isso gera no coração de Daniel? Esperança. Esperança, porque ele era um peregrino vivendo numa terra estranha, um homem vivendo no meio de Babilônia, um homem que viu Deus dizer: vai se levantar ainda reinos piores, Daniel, mas fica tranquilo, o controle da história está nas minhas mãos. Eu sei o que eu estou fazendo, Daniel, e o que eu estou fazendo haverá uma libertação perfeita que vai acontecer para o meu povo, que é a segunda vinda de Jesus. Então você olha e pensa: eu estou nessas 3 semanas e meia, difícil, porque o texto diz: vão ser tempos angustiosos. Isso pode deixar a gente desanimado muitas vezes, a coisa está difícil. Mas a gente dá uma afastada e olha com mais detalhes, de longe, e a promessa vai haver um tempo em que justiça perfeita será feita na terra. Haverá um tempo em que o pecado não vai mais existir. Haverá um tempo em que expiação vai acontecer. E nós ansiamos por esse tempo. Nós não ficamos olhando para o assolador que ainda vai vir, para as dificuldades que ainda vão surgir. Nós não olhamos para essas coisas, porque se nós olharmos para essas coisas, nós vivemos por vista, e a Bíblia diz que nós vivemos pela fé. Eu não vivo a partir daquilo que os meus olhos veem, mas eu vivo a partir daquilo que Deus prometeu fazer. E a palavra aqui em Daniel Deus vai dar uma libertação excelente para o seu povo. Por mais que dias difíceis venham, mas Ele vai libertar vocês. E isso é o 70 vezes 7 de Deus. O 70 vezes 7 que vai se cumprir na vida do povo do Senhor. Então, para nós encerrarmos, o que esse texto nos ensina? A primeira coisa que eu acho que é muito clara para nós, que a nossa maneira de compreender o tempo é muito diferente da maneira de Deus conceber o tempo. Deus está ensinando que o tempo que Ele faz as coisas não é como o nosso. Já percebeu que a gente é a geração das coisas instantâneas? A gente quer tudo para ontem. A gente quer tudo para que já tivesse acontecido. E a gente está tão envolvido nisso que a gente já tem um macarrão instantâneo que fica pronto em 3 minutos. A gente já tem o micro-ondas, porque você coloca lá 30 segundos, já ferve a água, não precisa ficar esperando no caneco. Percebam que as coisas todas são feitas para suprir essa necessidade que a gente tem de coisas para ontem. Mas aí você vai para Deus, Deus fala assim: eu não estou comprometido com o seu tempo. O trabalhar que eu tenho para fazer é de longo prazo. Então, relaxa. A gente tem que entender que a maneira de Deus agir é muito diferente da nossa. A maneira que Deus trabalha é diferente da nossa maneira. E Ele está ensinando a gente a ser paciente, a depender e confiar nele, no tempo dele. Porque não adianta, as coisas não vão acontecer do nosso jeito, mas elas vão acontecer do jeito e no tempo de Deus. Mas a gente aprende também que a nossa trajetória nesse mundo é marcada por tempos angustiantes. Engano a gente crer: eu sou crente, eu confessei Jesus como Senhor e Salvador, agora eu não tenho mais problema. Olha o que o texto está dizendo: serão tempos angustiosos que vocês vão viver. E a gente tem que entender que o nosso caminhar nesse mundo é recheado de dificuldade. O caminho para a glória é pavimentado com dificuldade. O próprio Cristo experimentou isso. Até que Ele chegasse na glória,
o caminho que ele trilhou aqui nesse mundo foi recheado de problemas, mas ele perseverou e ele chegou até a glória. E esse é o mesmo trajeto que nós. A gente já quer glória para amanhã, mas o nosso caminhar ainda conta com muitos problemas. Então, acostume-se com eles e aprenda que você não precisa lidar com eles sozinhos. O Senhor Jesus está lidando com você. O Senhor Jesus está caminhando conosco em meio aos problemas. E por fim, o texto de Daniel 9 nos ensina que Cristo é a nossa única esperança. A gente só consegue entender Daniel 9 olhando para Jesus, porque nele tudo faz sentido. É em Jesus que a transgressão vai acabar, é em Jesus que o pecado vai chegar ao fim, é em Jesus que a iniquidade vai ser expiada, é em Jesus que a justiça vai ser completa. Tudo isso resume-se em Cristo. Então, qual é a esperança do crente? Esse mundo? Os valores desse mundo? Política? Coisas que esse mundo faz? Nunca. A esperança do crente é Jesus Cristo. Daniel 9 vem nos ensinar isso. Para de olhar para as circunstâncias. Olhe para Jesus, Ele está lá no final. É tudo sobre Ele. Ele é o resgate da nossa vida. E o que nós vamos celebrar agora com a ceia, nada mais é o cumprimento do versículo 27. Ele vai fazer uma aliança com muitos. E toda vez que a gente participa da ceia, a gente se lembra dessa aliança de amor e de salvação que Cristo fez com a gente. Toda vez que nós participamos dessa mesa, nós nos lembramos daquilo que Cristo fez. E a nossa ansiedade é pelo novo céu e nova terra, por aquele momento em que nós estaremos à mesa com Jesus e vamos cear com Ele. Não foi isso que a gente leu na liturgia, Jesus dizendo: olha, a partir de hoje eu vou me abster de cear, porque eu vou esperar vocês no novo céu e na nova terra, e lá nós vamos cear juntos. Então, o que a igreja espera? Exatamente o cumprimento disso. Esse momento em que nós estaremos com o Senhor Jesus. E a gente sabe pelo texto que dias maus ainda vêm. Para aqueles que acham que vai melhorar, o texto diz: vai vir casca grossa pela frente. Vão vir dias difíceis, vão vir dias problemáticos. Mas a nossa segurança é que nós estamos seguros nele. O Senhor é quem sustenta a sua igreja. E pode ser que aconteça amanhã, ou pode ser que aconteça daqui vários anos. O Senhor vai continuar sustentando a sua igreja. O Senhor vai continuar firmando os passos do seu povo. O Senhor vai continuar segurando na mão do seu povo. Porque a presença dele é o que nos mantém firmes e seguros na nossa caminhada. E Cristo é a recompensa da nossa peregrinação. Então tudo que nós almejamos está somente em Jesus.